resgatando o que você falou ali, a sua citação do Paulo Freire, né, sobre depositar conteúdo e tudo, o Vida e Missão é um curso que vai muito além disso. Porque, para quem não conhece o Vida e Missão tem os seus módulos, que acontecem semestralmente, e ao fim de cada módulo acontece uma ação, uma atividade com as turmas, né, que fazem parte do curso do Vida e Missão, e essas ações acontecem em diversos lugares aqui de São Paulo, em diversas realidades. E aí eu queria saber de você como que surgiu isso, como surgiu essa coisa de botar os alunos com a mão na massa mesmo, como são essas ações e qual a importância disso nessa construção bíblica teológica. Tem dois elementos, Edu. O primeiro sempre volta para a comunidade. Porque assim, tudo que a gente desenvolve, Edu, penso eu, precisa ter exatamente a epistemologia da IBAB, a forma que a IBAB compreende, interpreta e é no mundo. Porque não seria um ministério da IBAB se fosse diferente disso, né? Então, esse primeiro elemento que é epistemológico é assim, a IBAB sempre foi, a gente acabou de sair de uma campanha de Natal, né, que graças a Deus alcançamos o alvo, foi uma experiência maravilhosa, ou como os nossos irmãos pentecostais falam, uma experiência tremenda. Tremendo, um mover, né? Tremendo. Foi um mover tremendo, aí ultrapassamos 3 milhões, né, Edu? É, isso aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí, Edu, o que acontece? No IBAB Missão, a gente sempre teve programas chamados, então, de ações sociomissionárias. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui na IBAB, eu fui com o pastor Joabe, né, para um quilombo. Lá a gente foi servir um trabalho que já acontecia com a IBAB lá, então todas as férias, os adolescentes e alguns jovens e pais iam para lá, fui servir com os meninos lá. Então, a ideia da praxis, né, não ficar só na teoria, mas praticar aquilo nessa conjugação, né, a IBAB já fazia. Lembro também que eu fui com o Saldiba, quando ele era pastor do IBAB Jovem, a gente foi lá para o Borel fazer um trabalho maravilhoso com o pessoal lá. Então, sempre a IBAB teve esse ethos do serviço por meio de uma ação sociomissionária, que aí a Silvia explica isso de uma maneira magistral, como que tudo pode ser feito em cada parte, a nossa presença lá, como que faz e daí por diante. E aí na educação, como que a gente faria isso? Faria somente em apresentar como é, mas como conjugar isso que é forte na comunidade? E aí, Edu, eu pensei, poxa vida, todo programa ele pode ter ações extras, né, que extrapolam o currículo e, poxa vida, se a nossa teologia é contextual, se a gente compreende que o evangelho é integral e é de fato, como que é ser igreja na sociedade, na família, no trabalho, né, e a própria sociedade como um todo. E aí comecei a pegar cada conteúdo desses módulos, Edu, e comecei a ver o seguinte, tem como que você enxerga o ser igreja no mundo, que é um dos primeiros tópicos que a gente tem no módulo igreja, né? Qual é a importância da igreja na cidade, a sua incidência pública, o seu serviço? E como a gente tem a rede IBAB Solidária, né, uma das instituições que a gente serve aqui, que é a Missão Sena, na ocasião com o João Boca, o nosso querido João, né, eu pensei assim, João, como a gente pode conjugar o ser igreja, né, a partir de uma parceria com a Missão Sena? Ué, fácil, levando os nossos alunos para fazer uma inserção monitorada com os nossos missionários no fluxo da Cracolândia, para a gente identificar e ser luz naquele lugar, né? E algo que a gente sempre experimenta, Edu, é uma espécie de metanoia, conversão, quando a gente está nesse movimento, né, de estar lá no fluxo, que é sempre perigoso, é uma tensão, mas tem todo um cuidado, né, com a cena que nos leva até lá. A gente se converte porque existem muitos irmãos nossos lá, Edu, que quando a gente começa a cantar, sabem mais do que a gente a letra do corinho do cantor cristão. E aí, Edu, isso faz uma grande diferença porque você está ao longo do semestre estudando alguns conceitos, algumas problematizações, você vai para a Bíblia, olha, né, as referências, aí vai para textos, né, teológicos ou interdisciplinares, mas e como você conjuga isso na realidade? Lá no tete a tete com a pessoa. E aí, Edu, muitos, quando depois vão responder a última pergunta do módulo igreja?
porque a gente faz intencionalmente. Qual era a sua imagem de igreja aqui no primeiro momento desses conteúdos? Agora, como que você enxerga a igreja? Eu sou a igreja, Edu. Eles me respondem. E aí, Edu, esse elemento extracurricular tem sido esse nosso diferencial, que a gente não inventou roda, mas é um elemento, né, desse pensar didático que a gente coloca lá e faz a diferença. E um último exemplo que eu deixo aqui para você seguir adiante aí, Edu, é que nesse final de ano, né, com um dos nossos alunos, que é o Caio Luzieto, que faz um trabalho sensacional no Favila, tem a referência aqui para vocês seguirem ele, né? Pensei assim, como a gente pode fazer diferentemente dos outros anos, que no módulo igreja a gente vai lá para o fluxo da Cracolândia. Para o módulo família, a gente traz vários profissionais para conjugarem com a gente e também conjugarem o tema da família, das disfunções e também da violência familiar, concluindo uma inserção também lá com os meninos da Fundação Casa, né, com o Instituto Papel de Menino, na pessoa aqui da nossa querida Silvana. E aí o módulo trabalho da última vez, antes da pandemia, a gente levou os alunos na SPM e foi uma conversa entre Ed e o Gotino, da Record, né, trabalhando essa questão, como que é o trabalho nessa relação aí profissional. E o Sociedade, a gente vai para a Missão Paz, com o Padre Paolo lá no Glicério, na Baixada do Glicério, com os migrantes e imigrantes que ele atende lá. Então a gente vai conjugando isso, mas esse ano eu quis fazer algo diferente no sentido didático. E aí conversei com o Caio e o Caio falou assim, ó, a gente faz algumas ações aqui, né? Ele faz isso profissionalmente por meio do trabalho dele, mas tem uma pessoa, um grupo específico aqui que quer doar uma casa, mas precisa de mão de obra, né? Desculpa usar esse termo, né? Mas precisa das pessoas engajando ali para fazer isso que está no nosso coração, no papel, sair do papel e do coração e se transformar numa casa de fato para uma família em vulnerabilidade social. Aí, Edu, a gente fez lá, apresentou o projeto para os alunos amaram e em 3 finais de semana, Edu, a gente derrubou a casa daquela família e levantou uma nova casa por meio da metodologia e tecnologia da Favila. E aí, Edu, foi assim uma entrega maravilhosa que também houve uma outra metanoia lá. Imagina, Edu, você no amor da sua casa, no quentinho da sua casa, né, não se preocupando com isso não passa pela sua cabeça. E vendo uma pessoa ali, Edu, você sendo de repente esse instrumento para viabilizar isso, poxa, Edu, isso daí é divinal, isso é maravilhoso. Então, a gente vai fazendo isso, Edu, como um recurso didático para não ficar somente na teologia, no sentido de pensar no sexo dos anjos, quantas penas o arcanjo Miguel tem, essa coisa do mundo teológico, filosófico, é bom? É bom. Mas, Edu, na vida como ela é, a gente precisa responder alguns questionamentos. E aí é isso que a gente tenta fazer.